Hoje eu quero falar com você sobre fortalecendo-se na graça, para não andar de tanque vazio. Fortaleça-se na graça do Senhor. E o texto que nós vamos usar é Marcos capítulo 5, a partir do verso 21, que diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus, olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo, então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno você, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa de comer. Amém. Aqui, irmãos, nós vemos o cenário de uma pessoa chamada Jairo, um homem que era líder da sinagoga, líder entre os judeus, um homem de alta posição, um homem de status e um homem rico. Um homem que tinha recursos, que era importante no meio da sociedade que estava. E na cidade de Cafarnaum, Jairo era conhecido por todos. Ele era o príncipe da sinagoga, ele era o dirigente da sinagoga. Só que um dia, a crise se instalou na casa de Jairo. E um dia que ele não esperava, sua filha ficou doente. E eu imagino a situação de Jairo com a sua filha doente. E Jairo não tinha muitas opções, porque Jairo com certeza já tinha chamado os médicos para sua filha, mas os médicos e a ciência não conseguiram responder ao desafio da doença da filha de Jairo. Com certeza Jairo chamou pessoas para orarem, e ele fez tudo o que ele pôde, porque ele, quando vai a Jesus, ele diz assim: a minha filhinha, uma menininha de 12 anos, uma criança, e ela estava doente, ela iria morrer. E Jairo não tinha mais o que fazer. Mas a palavra de Deus vai dizer que Jesus está vindo da outra margem. Jesus tinha acabado de libertar aquele endemoniado gadareno.
Jesus, quando foi até Gadara para libertar aquele homem que tinha uma legião de demônios, quando Jesus pisou em Gadara, aquele endemoniado veio até ele e se ajoelhou diante dele e pediu: lança-nos aos porcos, porque aonde Jesus chega, chega a liberdade, aonde Jesus chega, chega a cura, aonde Jesus chega, chega a salvação. E quando Jesus chegou em Gadara, tinha uma ovelha perdida, um homem que não tinha mais forças, um homem que não podia ser liberto por ele mesmo e por ninguém, um homem sem esperança, um homem sem Deus no mundo. Só que Jesus sabia da existência daquele homem, e Jesus disse: passemos para a outra margem. E quando Jesus estava indo para libertar aquele endemoniado gadareno, uma grande tempestade se levantou para tentar impedir o Filho de Deus de chegar naquele lugar. Ao que Jesus se levanta e diz: cala-te vento, aquieta-te mar. E se fez grande bonança, e ele chegou do outro lado, ele libertou aquele homem. Mas enquanto Jesus estava lá, fazendo a obra de Deus, libertando aquele endemoniado, Jairo, na outra margem, estava agoniado, estava chorando, estava clamando, estava implorando, porque a sua filha estava muito doente, poderia morrer. Nós temos um grande problema aqui. E o problema é que Jairo, para chegar até Jesus, precisaria abrir mão de todos os seus títulos, de todas as suas posses, do seu status. Porque qualquer homem, líder da sinagoga que fosse visto com Jesus, poderia ser expulso da sinagoga. E Jairo não era só membro da sinagoga, Jairo era líder. Associar-se com Cristo significaria perder os seus títulos, as suas posses, o seu status. Então, quando Jairo decide ir até Cristo, ele está tomando uma decisão muito importante, não só de salvar a sua filha, mas quando ele decide ir até Cristo, ele está tomando a decisão. Ele diz: eu não me importo mais com os meus títulos, não me importo mais com as minhas posses, não me importo mais com o meu status, eu quero que a minha filha viva, ainda que eu perca tudo, minha filha vai viver. E irmãos, muitos pais precisam ser como Jairo. Existem hoje muitos filhos que estão doentes, muitos filhos que estão se perdendo, filhos que não têm os seus pais, filhos desorientados, filhos presos às drogas, à pornografia, filhos sem referência. E os pais não dão atenção aos seus filhos, não cuidam da sua família, porque tem que ganhar dinheiro, porque tem títulos, porque tem posses, porque querem comprar coisas, porque querem fazer coisas, e os filhos estão morrendo, e eles não são capazes de deixar tudo pelos filhos. Só que Jairo foi esse homem. Jairo foi o homem que abriu mão de tudo, irmãos, de tudo, em favor da sua família. Irmãos, se nós não abrirmos mão de tudo em favor da nossa família, nós perderemos a nossa família. Nós não podemos ganhar o mundo e perder a nossa família. É melhor perder todos os títulos e todas as posses e ganhar a família, do que permanecer com títulos e posses e perder os filhos. Então Jairo toma essa decisão e ele vai até Jesus. Só que quando Jesus está chegando, já tem uma multidão esperando. Jairo não consegue encontrar com Cristo no anonimato. Jairo não consegue encontrar com Cristo como Nicodemos o fez à noite. Jairo precisa encontrar com Cristo exatamente naquele momento. E quando Jairo vai se encontrar com Cristo, ele não fica em pé, conversando olho no olho com Jesus, não. Ele não mantém a sua posição de líder, não. Ele não está usando a sua roupa chique, sacerdotal, com filactérios, com franjas, ornamentações, não. Jairo, quando vai diante de Jesus, a Bíblia diz, ele se prostra diante de Jesus, ele se ajoelha diante de Jesus e ele implora a Jesus: vem comigo e coloca suas mãos sobre a minha filha, que certamente ela viverá. Jairo vai até Jesus, totalmente desprendido de tudo, e ele implora a Cristo. E ele não diz: vem comigo que talvez a minha filha viva, vem comigo que talvez ela melhore. Ele diz assim: impõe, Senhor, as tuas mãos sobre a minha filha, certamente ela viverá. Jairo vai com fé, fé no Filho de Deus,
fé em Jesus Cristo, fé naquele que tem o poder para operar sinais e maravilhas e fazer milagres, como fez na vida do Léo, fé no Filho de Deus, do Todo-Poderoso. É assim que Jairo foi buscar a presença do Senhor. Irmãos, muitas vezes nossas orações não são atendidas e a resposta não chega, porque nós vamos até a presença do Senhor, mas não estamos quebrantados, não estamos chorando, não estamos implorando e não queremos abrir mão de nada para que Deus faça a sua vontade. Irmãos, não pensemos que receberemos de Deus coisa alguma se formos desse jeito. E Jesus diz a ele: vamos. Sabe por quê, irmãos? Porque um coração quebrantado e um espírito contrito, Deus não rejeita. Deus olhou aquele homem totalmente quebrantado e contrito, humilhado, clamando por ele. Ele disse: eu vou com você. Sabe quando é que nós vamos ouvir de Deus: eu vou com você? Quando nós tivermos a mesma postura que Jairo teve. Lágrimas nos olhos, quebrantamento, abrir mão de tudo, para que a graça de Deus se manifeste sobre nós. Porque existem situações que podem nos deixar com um tanque vazio, porque diante de uma doença como essa, somos impotentes. A medicina não resolve, o ritual não resolve, a liturgia não resolve. Existem coisas que só o Filho de Deus resolve. E nós precisamos ir a Ele com a postura certa, quebrantados, chorando, clamando, se humilhando. E então Jairo começa a seguir a Jesus para ir até a casa dele. Mas de repente, uma mulher vai até lá. A mulher do fluxo de sangue. E enquanto Jesus está indo, de repente ele para, porque uma multidão estava indo junto com ele. E Jesus diz assim: quem é que me tocou? E os apóstolos vão dizer: Senhor, tem uma multidão aqui ao nosso redor, como o Senhor pode perguntar quem me tocou? Está todo mundo te tocando. Mas o Senhor falou: mas teve uma pessoa que me tocou. E essa pessoa que me tocou, de mim saiu poder quando ela me tocou. De mim saiu graça quando ela me tocou. Quem é essa pessoa? É uma mulher que havia sofrido já 12 anos. E ela gastara todo o seu dinheiro com os médicos. E os médicos não resolveram. Era uma mulher que vinha sofrendo fluxo de sangue. Sua vida estava se esvaindo. Sua esperança estava se esvaindo. Aquela mulher estava indo para a morte certa. E ela poderia ficar pensando assim: não, Deus vai intervir na minha vida, eu vou ficar bem. Eu quero dizer uma coisa aos irmãos, amados irmãos: a fé que agrada a Deus é uma fé que gera movimento. Não adianta a gente ficar parado só orando. Deus espera de nós atitudes. Jairo podia ter ficado na sua casa de joelhos, dizendo: Senhor, cura minha filha, cura minha filha. Mas Jairo não fez isso. Ele se levantou e disse: eu vou até o Senhor, e eu vou me humilhar, e ainda que eu perca tudo, eu sei que Ele vai me responder. Aquela mulher podia ter ficado pedindo a Deus: Senhor, cura, cura, mas ela sabia que Jesus estava por ali. E ela foi muito corajosa, irmãos, porque ela estava com fluxo de sangue, e uma mulher com fluxo de sangue não pode tocar nos homens, porque se tocar nos homens, deixa o homem cerimonialmente impuro para participar das reuniões na sinagoga. E uma mulher com fluxo de sangue, se tocar nos homens, ela pode ser apedrejada. E aquela mulher, ela passou por uma multidão, ela tocou numa multidão, ela contaminou uma multidão para chegar até Cristo, e ela tocou em Cristo. E o lindo, irmãos, é que quando nós tocamos em Cristo, nós não contaminamos Cristo. É Cristo que nos purifica, é Cristo que nos dá saúde, é Cristo que nos dá a paz. A nossa ansiedade, os nossos conflitos, os nossos medos não passam para Cristo. É a paz de Cristo que passa para nós. É a graça de Deus que passa para nós. Quando aquela mulher tocou Cristo, Cristo não ficou contaminado. Ao contrário, aquela mulher foi purificada. É ao contrário. Precisamos, irmãos, tocar Jesus. Só que esse toque de fé, esse toque que traz a graça de Deus para a nossa vida, é o toque de alguém que já abriu mão de tudo, que arrisca a sua vida, que arrisca perder tudo para ter Cristo. Não são aquelas orações distraídas, não são aquelas orações orgulhosas e arrogantes.
Existem muitas coisas que ainda estão acontecendo na nossa vida e que não mudam, porque nós não chegamos na presença de Deus como deveríamos chegar, irmãos. Algumas coisas ainda estão acontecendo na nossa vida, porque nós ainda não fomos na mesma postura de Jairo, na mesma postura da mulher do fluxo de sangue, na presença do Senhor. E aquela mulher, quando toca Jesus, ela não é só curada por Cristo. Jesus procura saber quem é que tocou ele. E ela, cheia de medo, porque sabia que poderia morrer, diz: foi eu que te toquei, Senhor. E lhe contou toda a história. E depois que ela pôde desabafar também emocionalmente, e colocar todo o lixo que estava dentro dela para fora, Jesus olhou nos olhos dela e disse assim: filha, a tua fé, ela te salvou. Jesus não chama ela de mulher, Jesus a chama filha. O que Jesus está dizendo: mulher, você veio alcançar a cura para o seu corpo, mas eu estou te dando a vida eterna. Filha, você vai procurando Jesus por causa de uma coisa, Jesus tem infinitamente mais para dar para os seus filhos. Muitas vezes não recebemos de Deus, irmãos, porque nós não se aproximamos de Deus da maneira certa. Precisamos ter lágrimas nos olhos de novo, quebrantamento no coração, arrependimento pelos pecados, choro. Precisamos chegar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu não aguento mais essa situação, Senhor, ajuda-me. Precisamos chegar na presença de Deus como esse casal chegou, em favor do seu filho. O diagnóstico é de câncer, o filho pode morrer, o filho pode sofrer consequências terríveis. Senhor, socorre-nos. E o Filho de Deus responde, e o Filho de Deus cura, e o Filho de Deus faz os milagres. Então, amados irmãos, muitas vezes, quando nós passamos por dificuldades, não é necessariamente resultado de uma ação do mal. Deus pode permitir que coisas ruins aconteçam nas nossas vidas, para que a gente mude o nosso coração. Porque quando tudo vai bem na nossa vida, irmãos, nós não oramos como convém. Quando as coisas estão indo de um jeito agradável e confortável, nós não buscamos a Deus como Jairo, e nós não buscamos a Deus como essa mulher do fluxo de sangue. Às vezes Deus precisa esvaziar o nosso tanque. Às vezes Deus precisa nos colocar numa situação que somente a graça dele pode resolver. Porque quando nós nos sentimos impotentes e não temos mais nem forças e nem mais recursos, só resta uma alternativa: o Senhor. Quando o Senhor for não a sua última alternativa, mas quando o Senhor for a sua única alternativa, Ele te responderá. Mas enquanto ainda tivermos outros recursos, Deus vai esperar. Enquanto Jairo tinha liturgia, enquanto Jairo tinha status, enquanto Jairo tinha os rituais, enquanto Jairo tinha religião, enquanto Jairo tinha o sinédrio, Jesus não agiu. Agora, quando Jairo abriu mão de tudo e disse: Senhor, socorre-me, cura minha filha, Jesus disse: vamos até lá. Enquanto aquela mulher tinha os médicos, enquanto aquela mulher tinha o dinheiro, enquanto aquela mulher tinha a medicina, enquanto aquela mulher tinha recursos, ela tentou e não conseguiu. Mas quando ela perdeu tudo, irmãos, tudo, ela disse assim: se eu tão somente tocá-lo, serei curada. E aí lembramos, irmãos, que um centurião que estava com o seu filho, com o seu servo doente, foi até Jesus e disse: Senhor, o meu servo está doente. E Jesus disse: vamos até lá. E ele falou assim: Senhor, não precisa. Se eu, um homem também que tem autoridade, eu digo ao meu servo: vai, ele vai, vem, ele vem. Se o Senhor disser uma palavra, o meu servo vai ser curado. Uma palavra sua. Jairo disse a Jesus: impõe as tuas mãos sobre a minha filha e ela será curada. A mulher do fluxo de sangue pensou: se eu tocar a orla do seu manto, serei curada. O oficial romano, o centurião, disse: uma palavra tua e o meu servo será curado. Eu quero te dizer essa noite: não importa como você pensa que a cura vai chegar, quando Jesus for a única alternativa, ela vai chegar de qualquer jeito.
seja por imposição de mãos, seja tocando a aula do manto, seja por uma palavra, Jesus é maior que os nossos paradigmas, Jesus é maior que os nossos modelos, Jesus é maior do que os nossos formatos. Ele é Deus, Ele age como quer, Ele faz como quer, Ele é poderoso para intervir na nossa história. Por isso, irmãos, o que está acontecendo na sua vida? O que está acontecendo na tua história que não muda? Pelo que você tem orado e não tem acontecido? Quais são as coisas que você olha para a sua vida e diz: Senhor, isso precisava de mudar? Se a doença é doença, se é o relacionamento conjugal, é o relacionamento conjugal, se são os filhos, se é a vida profissional, então é a vida profissional. Mas qual é a área da sua vida que precisa de uma intervenção poderosa, miraculosa, sobrenatural de Deus? Hoje é o dia de você vir na presença do Senhor, como Jairo foi, como a mulher do fluxo de sangue foi, como aquele centurião foi, e dizer: Senhor, basta uma palavra tua, basta tocar no Senhor, basta o Senhor impor as mãos, Senhor, basta o Senhor querer, e tudo acontece na minha história. Eis-me aqui, Senhor, abro mão dos meus recursos, abro mão da minha inteligência, abro mão da minha expertise, abro mão do meu status, abro mão do dinheiro, abro mão das minhas posses, eu abro mão de tudo, porque eu quero a tua mão sobre a minha vida. As coisas só mudam, irmãos, quando nós queremos Jesus, e só Jesus e mais nada. Muitas vezes, amados irmãos, as coisas não mudam na nossa vida, porque nós misturamos as coisas. E Tiago diz que quando pedimos sem fé, não pensamos que iremos receber coisa alguma do Senhor. Precisamos pedir com fé, como Jairo fez. Jairo disse: vamos, Senhor, vamos comigo, porque eu tenho certeza que a minha filha vai ficar boa. Aquela mulher tinha certeza: a hora que eu tocar ele, eu vou ser curada. Não havia dúvida no coração dessas pessoas, não havia dúvida no coração do centurião romano. Uma palavra tua, Senhor, e já basta. Não precisa, irmãos, e não deve haver dúvida nas nossas orações quando vamos até o Senhor. Precisamos chegar a Ele, diante dEle, certos que Ele é poderoso para nos responder. Às vezes o diabo quer roubar isso de nós, e você já está orando de um jeito assim: não sei se vai dar certo, eu não sei se isso pode mudar. Há alguma coisa difícil ao Senhor, irmãos? Há impossíveis ao Senhor? Não. Então essa é a noite de nós entrarmos no sobrenatural de Deus. Essa é a noite de dizermos: Senhor, eu creio, eu somente creio, porque isso aconteceu com Jairo, quando ele estava indo, e aquela mulher toca Jesus, e aquela mulher toca em Jesus e ela é curada. Algumas pessoas chegam e dizem da casa de Jairo, chega assim: Jairo, não incomode mais o mestre, não. Acabou para você, Jairo. Não incomode mais ele, não. A morte já chegou na sua casa. Não incomoda mais Jesus, não. O teu problema não tem mais solução. O que você acha que aconteceu com o coração de Jairo? Como você acha que ele se sentiu quando ele ouviu: a minha filha morreu? Ele deve ter murchado por dentro, irmãos. Ele deve ter esvaziado igual um balão. Mas o que o Senhor Jesus disse? Olhando para Jairo, diz: Jairo, não temas, crê somente. Tua filha não está morta, ela está só dormindo. Sabemos que ela estava morta. E quando Jesus chega na casa de Jairo, ele diz assim: a menina está dormindo, e as pessoas riem dele. E Jesus mandou essas pessoas saírem, e entrou só com os três, Pedro, Tiago e João, e deu uma ordem à menina: quando o Filho de Deus fala, os mortos ouvem. Quando o Filho de Deus fala, os mortos ressuscitam. Quando o Filho de Deus fala, Ele desenterra coisas que estão enterradas na nossa vida, porque Ele é todo poderoso. Talvez tenha coisas na sua vida que você pode dizer assim: já está morto, pastor, já está enterrado, já tem 4 dias, já cheira mal. Pois o Filho de Deus chegou diante do túmulo de Lázaro e diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio para fora,
porque Ele chamou à vida aquele que estava morto. O que morreu na sua vida? O que morreu na tua história? Quais são os sonhos que você enterrou? Está aqui nessa noite o Filho de Deus, que tem o poder de ressuscitar sonhos, que tem o poder de restaurar propósitos, que tem o poder de realinhar vidas. E nós viemos aqui essa noite só para encontrar com Ele. E Ele está aqui, irmãos. Ele está aqui, irmãos. E Ele é poderoso para fazer muito mais além do que estamos pedindo e pensando. Então eu não sei o que você está vivendo, nem você, não sei, nem a sua família, não sei. Mas tem um aqui nessa noite que é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe por que você chora. Ele sabe o que te inquieta. Ele sabe o que te traz medo. Ele sabe o que te traz insegurança. Mas eu quero que você saiba, Ele é todo poderoso. Ele pode fazer, e Ele pode fazer hoje. Então agora é a hora de orarmos. É a hora de orarmos. Agora é a hora de você dar um basta em algumas situações, como Jairo fez, como a mulher do fluxo de sangue fez, como aquele centurião fez. É a hora de você se levantar e dizer assim: chega, eu vou procurar quem resolve. Eu vou procurar Jesus. Vamos ficar em pé. Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu peço, Pai amado, traga agora, Senhor, a memória dos teus filhos, sonhos que morreram. Talvez alguma palavra que eles receberam, como recebeu Jairo, dizendo assim: não perturbe mais o mestre, sua filha morreu, seu sonho morreu, sua esperança morreu, não perturbe mais. Que hoje a igreja possa ouvir: não temas, somente creia. Somente creia. Senhor Jesus, restaura agora a nossa fé, porque vamos entrar na Tua presença com situações que sabemos que só o Senhor, o Filho de Deus, é poderoso para responder. E Senhor, nós não vamos olhar para as circunstâncias, mas nessa noite nós decidimos nos fortalecer na graça do Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, mostra agora a cada um de nós quais são as áreas que precisam ser colocadas aos Teus pés. Não temos outro bem além de Ti, não temos nenhum recurso, não confiamos nos homens, não confiamos na ciência, não confiamos nos rituais e nas liturgias. A nossa confiança está em Jesus, a nossa confiança está em Ti, Senhor. E nessa noite, Pai, pedimos: ajuda-nos, Senhor, a dar passos de fé, a entrar no sobrenatural, no mundo espiritual, a entrar agora nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, e pedir socorro ao Deus Pai Todo-Poderoso que nos ouve. Ajuda-nos, Senhor, porque nessa noite entramos em guerra, mas sabemos que a vitória é do Cordeiro de Deus. Entramos em guerra, mas sabemos que tudo podemos no Deus que nos fortalece. Fazemos agora calar a voz de Satanás, porque ouviremos e só ouvimos a voz do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. E Senhor, clamamos a Ti: ressuscitações, ressuscita o que as circunstâncias mataram, traz de volta à vida aquilo que se perdeu, estanca as nossas hemorragias, aquilo que nos rouba a força, que nos tira energia, que nos tira a paz e o sono. Estanca, Senhor, em nome de Jesus.